Meu amado irmão, meu querido amigo, minha amada irmã e querida amiga, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Deus é contigo. Obrigado por me acompanhar no meu canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. E que hoje as janelas do céu se abram para derramar sobre você bênçãos sem medida. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Falta pouquinho aí para a gente completar 200 pessoas, né, inscritas no canal. E quem sabe no final desse vídeo já tenhamos aí os 200 inscritos no canal. Deixe o like e assista o vídeo até o final. Deus é contigo. Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por estar neste lugar tão aprazível, em circunstâncias tão agradáveis, ao som das aves, de um ambiente tão benfazejo deste momento, adorar o Senhor e prestar um culto e estudar a Tua Palavra. Pai, obrigado pelo Espírito Santo que sempre está conosco. Obrigado pelo Espírito Santo que nunca desiste de nós. Muito obrigado, Senhor, porque aqui podemos ouvir a Tua voz e aprender do Senhor. Pai, visita meu amigo, visite a minha amiga que assiste a essa mensagem. Visite meu irmão, minha irmã. Visite meus familiares. Visite os nossos familiares, Pai. E cure a gente. Restabeleça a nossa saúde física, mental e espiritual. Conceda-nos a graça de ouvir a Tua voz e aprender do Senhor. Fale ao nosso coração, Senhor. Não desistas de nós. Não nos deixe, não nos abandone, mas continua com a graça estendida sobre nós e dá-nos um coração sensível à Tua voz. Que o Espírito Santo, Deus maravilhoso, fale conosco agora. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, eu falei que a gente ia conversar um pouquinho sobre a frase de Jesus Cristo, a Dimas. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Abriu? Verso 42 e 43. Está escrito: E acrescentou Jesus Cristo, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Verso 43, respondeu-lhe Jesus Cristo, em verdade te digo, hoje, que estarás comigo no paraíso. Esse texto aqui, ele precisa ser entendido do ponto de vista do escritor da Bíblia. Quando Lucas escreveu esse texto, lembre-se que o Velho Testamento, ele não tem vogal. O Novo Testamento é todo escrito em grego, e o grego não usa acentos e algumas pontuações. Então, esse texto aqui, ao ser traduzido para o português, ele precisava receber um acento gráfico. Acento gráfico não, uma pontuação gráfica. E que pontuação gráfica é essa, Renivaldo? Uma vírgula. Tá certo? Essa vírgula, ela muda todo um contexto.
E observe, eu vou ler de novo o texto, que eu não estou colocando vírgula. Eu estou colocando uma conjunção. Lembra que eu li com o quê? Eu vou ler agora sem o quê e com a vírgula. Observe. Respondeu-lhe Jesus Cristo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Veja que eu fiz uma pausa no hoje. Essa pausa chama-se vírgula. Então, ao colocar uma pausa no hoje, eu já mudo o sentido da frase. Eu afirmo a você hoje, eu garanto a você hoje, você vai estar comigo no paraíso. Agora, observe o texto aqui. Para quem lê sem a vírgula, lê assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então muita gente tem entendido que Jesus Cristo garantiu estar no paraíso naquele dia com Dimas e com todos os remidos. Porque nesse caso Jesus Cristo teria que levar até os discípulos. Teria que levar todas as pessoas que ressuscitaram ou que morreram acreditando nele. Ele teria que levar inclusive as pessoas que estavam ali diante da cruz chorando por ele. Nós temos problemas sérios aqui quando a gente afirma que Jesus Cristo levou Dimas naquele dia para o paraíso. A primeira é que nós não temos nem certeza se Dimas morreu realmente naquele dia. Eu creio que ele morreu naquele dia. Mas isso é uma conjectura pessoal. Segundo alguns teólogos, ele poderia viver até 8, 10 dias, mesmo depois da crucifixão, mesmo tendo as pernas sido quebradas. Eu não creio nisto, tá bom? Eu prefiro crer que ele foi sacrificado naquele dia, morreu com Jesus Cristo naquele dia, e ele vai ressuscitar no último dia. Porque Lázaro foi ressuscitado poucos dias antes, né? Mas Lázaro não subiu ao céu, tá bom? Lázaro não está no grupo dos ressuscitados que foram levados para o céu com Jesus Cristo. Tá bom? Os ressuscitados aqui foram todos aqueles, de acordo com Apocalipse, capítulo 5, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, foram as testemunhas. Foram aqueles que morreram levando Israel ao arrependimento. São os profetas do Velho Testamento. Somente os profetas que morreram, como Zacarias e tantos outros que morreram, ensinando a verdade de Deus, sendo perseguidos, maltratados, ultrajados, esses aí ressuscitaram com Jesus Cristo, tá bom? Leia também Apocalipse capítulo 1 e você vai ver que Jesus Cristo fala que foi ressuscitado aqueles que realmente eram testemunhas, eram profetas do Velho Testamento. Aí, a gente temos que analisar esse texto do ponto de vista do que Jesus Cristo disse a Maria. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20. Mas a gente vai voltar no texto lá, não se preocupe não, tá bom? Abra sua Bíblia, João, capítulo 20. Né? Jesus Cristo tem um encontro com Maria na manhã da ressurreição. E aí Maria tenta tocar em Jesus Cristo, né? Leia a partir do versículo 11. Maria, entretanto, permaneceu junto ao túmulo, na entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para ver e viu anjos. 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora depositado. Uma à cabeça, outro aos pés do lugar onde Jesus Cristo fora depositado, sepultado. Então lhes perguntaram a mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde puseram. Então ela voltou o rosto para trás, ou seja, ela olhou para o túmulo e agora virou para o jardim
onde estava o túmulo, e ela viu a Jesus Cristo. Versículo 14. Viu Jesus Cristo em pé, mas não reconheceu a Jesus Cristo. Afinal de contas, agora ele está glorificado, né? Ele não é mais aquele homem de dores. Não tem marcas de sofrimento aí em Jesus Cristo. Por isso ela não o reconheceu. E também seus olhos estavam cheios de lágrimas, né? As lágrimas aqui impedem de ela enxergar Jesus Cristo corretamente. Perguntou Jesus Cristo: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diga-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E agora quando ele fala Maria, aí agora ela ouve a voz de Jesus. A Maria, né, a mulher que estava sentada lá na casa de Marta, ouvindo os ensinos de Jesus Cristo, aprendendo. Agora os ouvidos dela ouvem aquela voz suave, aquele pastor manso que está lá na sua casa. Ela reconhece a voz de Jesus. E ela cai aos pés de Jesus Cristo e diz: Rabone, mestre. E aí Jesus Cristo vai dizer para ela, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus Cristo: não me toques, não me detenhas. Por quê? Porque ainda não subi para o meu Pai. Não subi para o teu Pai. Mas vai e diz aos meus discípulos, meus irmãos, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Percebe que nós temos um problema aí em Lucas capítulo 23, versículo 43? Meu amado irmão, não há contradição nenhuma lá. Vamos voltar para o texto, e aí você vai entender por que eu coloco uma conjunção, que aí fica fácil você entender, não é? O texto é para a gente ler assim, Lucas 23, verso 43, diz: eu afirmo a você hoje, eu garanto a você hoje, que você estará comigo no paraíso. Agora, Jesus Cristo não garantiu que seria naquele dia. Porque aí, nesse caso, Dimas teria que ter morrido, porque Jesus Cristo morreu e foi sepultado, e teria que ter sido ressuscitado no mesmo dia. Porque não existe vida na morte, existe vida na ressurreição. Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer no versículo 22, se eu não estou enganado, ele vai dizer que se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A esperança de todo ser humano não está na morte. A esperança de todo ser humano está na ressurreição. Então, olha que coisa tremenda para aquele que defende que o ladrão está no céu. Ele teria que ter morrido junto com Jesus Cristo, sido sepultado naquele dia e ressuscitado naquele mesmo dia. E Jesus Cristo teria que ter ressuscitado também na sexta-feira para levar Dimas para o céu. Agora, eu prefiro acreditar que Dimas morreu naquele dia, junto com Jesus Cristo, na esperança da ressurreição final. Jesus Cristo disse em João capítulo 5, versículo 29, todo aquele que nele crê vai ressuscitar. Os que fizeram o bem, e fazer o bem aqui, fazer boa obra, é aceitar a verdade de Deus e viver a verdade, ser justo, ser filho de Deus, amar as coisas de Deus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essa é a boa obra, não é? É dizer sim para Deus e não para o diabo. Dimas, ele morre na esperança da ressurreição. Jesus Cristo garante a Dimas a vida eterna ali. Naquele hoje, ele está morrendo em paz, na certeza de que quando Jesus Cristo vier pela segunda vez, a sepultura de Dimas vai se abrir e ele vai ouvir a voz de Deus e vai ser levado junto com os remidos para o lar celestial. 1 Coríntios capítulo
15, a partir do versículo 20. Mas, se de fato Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro da ressurreição, ou as primícias da ressurreição, visto que a morte veio por um homem, verso 21, também por um homem veio a ressurreição. Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a ressurreição. É o que está escrito na Bíblia. Agora, verso 22, observe. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Jesus Cristo todos serão ressuscitados. Cada um na sua própria ordem. Os de Jesus Cristo primeiro. Depois Jesus Cristo na sua própria ordem. Jesus Cristo, as primícias, né? Jesus Cristo, as primícias, aqueles que ele ressuscitou no dia da sua morte. Mateus capítulo 24, verso 25, verso 40, 26, verso 47, não é? Jesus Cristo ressuscitou um molho que ele levou para o céu. Jesus Cristo ressuscita, ele ressuscita as primícias. Dimas não está nas primícias da ressurreição, porque as primícias da ressurreição são os profetas do Velho Testamento, aqueles que morreram por causa do testemunho que deram e não amaram a própria vida, mas foram fiéis à verdade da palavra de Deus e testemunharam com a sua própria vida. Aí, Jesus Cristo, vírgula, as primícias, e depois nós, os que somos de Jesus Cristo, na sua vinda. Jesus Cristo diz para Maria: Maria, não me detenhas, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai, diz aos meus irmãos, eu subo para o Pai, o vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Isso já 3 dias depois. É na ressurreição que existe a recompensa. Meu amado, minha amada, o que Jesus Cristo disse para o ladrão é apenas uma garantia de que ele estava sendo perdoado de toda a sua vida de pecado, de toda a sua vida de mazelas, de rebelião, de vida contra a vontade de Deus. Lembre-se que aquele jovem, ele vai se converter aí mesmo na cruz. Quando aquele jovem ouve Jesus Cristo perdoando os seus algozes, os soldados que zombam de Jesus Cristo, que cospem em Jesus Cristo, que crucifica Jesus Cristo, que coloca uma coroa de espinho em Jesus Cristo. Quando Dimas vê aquele sereno cordeiro sendo sacrificado sem abrir a boca e ainda oferecendo perdão aos seus algozes, o coração de Dimas é derretido pelo Espírito Santo. E ele percebe. E agora ele olha para o seu companheiro, o companheiro dele começa a falar mal de Jesus Cristo. Lembra da mensagem anterior? Jesus Cristo disse: se alguém fala mal do Filho, pode ter perdão. Jesus Cristo oferece perdão para aqueles que o estão crucificando. A turba maldita está lá embaixo dizendo: desça da cruz para que a gente acredite em você. Mulheres batem no peito, pessoas choram e os soldados zombam. Divide a roupa de Jesus Cristo, tira a sorte sobre a túnica dele e ali, como um tom de zombaria e farra, eles mofam do que está acontecendo na cruz. Todos esses acontecimentos, que começou às 9 horas da manhã e vai até às 3 da tarde, vai mexendo com o coração de Dimas. Ele já ouvira falar dos milagres de Jesus Cristo quando ele estava na prisão. Ele ouvira falar das pregações poderosas de Jesus Cristo na prisão. Então seu coração foi sendo amolecido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começou uma obra de conversão no coração de Dimas antes dele saber quem era Jesus Cristo.
Mas ali na cruz, quando Dimas olha para Jesus Cristo, quando Dimas olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo zombado, cuspido, maltratado e morto, ele não tem dúvida de que ele está diante do próprio Deus. Ele não tem dúvida de que está diante do próprio Rei do Universo. E aí o seu companheiro Gestas começa a zombar de Jesus Cristo, se une à multidão para zombar de Jesus Cristo. E aí ele leia o versículo 39, né? Um dos malfeitores blasfemava contra Jesus Cristo, dizendo: não é você o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. E aí Dimas vai dizer para ele, verso 40. Respondeu-lhe Dimas, dizendo: você nem ao menos teme a Deus? Você nem ao menos respeita, tem consideração com as coisas de Deus? Olhe para nós. Leia o texto. Olhe para nós. Nós, com verdade, com justiça, estamos sendo punidos pelos nossos pecados. Nós merecemos a morte. Nós merecemos o que está acontecendo conosco. Mas ele é inocente. Ele nada fez de errado para merecer estar aí. Sabe o que Dimas estava dizendo para Gestas? Que eu, no caso, eu sempre chamei Gestas de Josué, não é? Que é um símbolo do próprio nome de Jesus Cristo. Um contraditório de alguém que poderia ter realmente um privilégio, morrer com Jesus Cristo, para viver com Jesus Cristo. Mas como a oferta da graça é livre, um aceita, o outro rejeita. Deus não força ninguém. Mas Dimas ainda vai fazer o apelo. Dimas ainda vai fazer o apelo para esse jovem. Nós, com justiça, merecemos o nosso castigo. O castigo dos nossos atos, porque nós pecamos, nós agimos errado, nós quebramos a lei, nós nos rebelamos contra a verdade. E ele disse, ele não fez nada de errado. Ele nada fez de errado para merecer o que você está fazendo com ele, para merecer essa zombaria. Mas ele está ouvindo a voz de Jesus Cristo dizendo para aquela turba e para todos ali, até para Gestas: Pai, estende o perdão para eles, porque eles não sabem o que estão dizendo. Pai, estende o perdão para eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Como nós pecamos, como nós vivemos essa religião vazia, essa religião que se satisfaz em querer fazer coisas para agradar a Deus. Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-os. Então Deus estende a graça até para você que está tentando conquistar o céu pelas obras. Dimas vai dizer, nós não merecemos nada. O que nós fizemos para merecer o perdão ou para merecer a salvação? Nós merecemos a condenação mesmo. Nós, com justiça e com verdade, estamos sendo punidos de acordo com a lei. Nós estamos recebendo o castigo que a lei propõe, porque o salário do pecado é a morte. Agora imagine, Dimas diz para Gestas, imagine, ele não pecou nenhum pecado. Ele não cometeu nenhuma transgressão. Ele sempre foi fiel à lei, ele é puro, ele é inocente. Ele está morrendo por minha causa, ele está morrendo por nós. É o Espírito Santo que está movendo o coração de Dimas. É o Espírito Santo que está levando Dimas a proferir essas palavras, a fazer essa confissão, a maior confissão que um pecador pode fazer para ter a vida eterna. Ainda que esteja no leito de morte, você pode ter a vida eterna se você simplesmente disser: Jesus Cristo, eu creio que Tu és a salvação. Eu creio que Tu és o Salvador. Eu creio que a Tua morte é suficiente para apagar os meus pecados e me conceder um novo coração. Dimas faz a maior confissão esperada de um pecador. Eu sou digno de morrer. Eu sou digno de morte porque eu pequei. E o salário do pecado é a morte. E não é morte física, é morte eterna.
E aí Jesus Cristo vai garantir para ele. Diante da confissão de Dimas, diante da aceitação do evangelho ali diante dele, ele vê em Jesus Cristo a vida eterna, ele vê em Jesus Cristo a salvação, ele vê em Jesus Cristo o reino de Deus. E ele diz: eu quero a salvação, eu quero a vida eterna, eu quero o reino de Deus. Então Jesus Cristo vai simplesmente garantir a Dimas que ele vai ter a vida eterna na ressurreição. Dimas é a garantia de que todo aquele que diz sim para Jesus Cristo, ainda que seja no leito de morte, ainda que seja no último momento da tua vida, no último ato de respirar, se você disser: Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te aceito, Jesus Cristo, eu creio na tua morte como sacrifício expiatório pelos meus pecados, nesse momento todos os teus pecados são purificados e perdoados, porque está escrito, leia comigo, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Dimas não estava esperando ir para o céu naquela sexta-feira. Não era isso que ele acreditava. Não foi isso que ele acreditou quando Jesus Cristo garantiu a ele o reino. Dimas ouviu, foi essa voz aqui, ó: os teus pecados estão purificados, os teus pecados estão perdoados. Um paralítico chegou perto de Jesus Cristo, vivia paralítico porque vivia transgredindo as leis. E o sentimento de culpa paralisaram o sistema nervoso daquele homem, a ponto de levá-lo a uma cadeira de rodas, no caso hoje, ou naquele tempo uma esteira. Aquele homem foi paralisado pelo sentimento de culpa, pela transgressão da vontade de Deus. E a primeira coisa que Jesus Cristo disse para ele quando o colocaram diante de Jesus Cristo foi: filho. Olha a expressão, filho. Olha que coisa maravilhosa, um pecador, alguém que vivia de acordo com os ditames do seu coração rebelde, é levado diante de Jesus Cristo por 4 homens. E ali diante de Jesus Cristo diz para ele: filho. Jesus Cristo não diz para ele: você é um pecador miserável, você merece a morte. Não. Jesus estende o perdão. Na cruz, quando Jesus Cristo olha para aquela multidão de pessoas que zomba dele, que mofa dele, que blasfema dele, ele vai dizer: Pai, perdoa-os, porque eles estão fazendo isso em ignorância. Eles estão fazendo isso, mas não têm noção do que estão fazendo. É isso que Deus está dizendo para Dimas. É isso que Jesus Cristo está dizendo para Dimas. Os teus pecados estão perdoados. Você está purificado de todo o seu pecado. E ainda que você morra hoje, eu garanto a você, você estará comigo no paraíso. Mas Jesus Cristo não subiu naquele dia. Jesus Cristo foi para a sepultura. 3 dias depois ele ressuscita. Ele não subiu ao céu na sexta-feira em espírito, não. Ele subiu em corpo e alma. 40 dias depois da ressurreição, ele sobe ao céu, sendo visto por 500 pessoas. Leia Coríntios capítulo 15. Paulo vai dizer que 500 pessoas testemunharam a ascensão de Jesus Cristo para o céu. Ele subiu ao céu e ele levou para o céu os redimidos que ele ressuscitou na sexta-feira. Ele levou no domingo, né? No domingo ele subiu para o céu e ao pôr do sol ele voltou. Ele deixou lá os ressuscitados e voltou. Ficou 40 dias aqui. E 40 dias depois ele retornou para o céu para assentar no trono de Deus, para julgar as 12 tribos dos filhos de Israel, para oferecer a salvação, para oferecer a intercessão. E ele deixou aqui o Espírito Santo, o agente da redenção. Aquele que vai dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo, para que no final ele tenha um molho para levar para o céu, na ressurreição dos justos dos últimos dias. E aí Dimas vai ressuscitar lá. No último dia, na segunda vinda de Jesus Cristo,
Dimas vai estar no grupo dos salvos, que da última hora da sua vida, ao ouvir a voz de Deus, ao ser tocado pelo Espírito Santo, ao ser convertido pelo Espírito Santo na última hora da sua vida, ele vai ressuscitar para representar aqueles que, mesmo tendo vivido uma vida de rebelião, de transgressão e de pecado, no último momento da sua vida, no momento de desespero, ele reconhece a Deus como seu Deus e a Jesus Cristo como seu Salvador. Entregam a ele a vida e na ressurreição Deus terá um molho de pessoas que, mesmo tendo vivido uma vida dissoluta, teve o coração sensibilizado e tocado e convertido pelo Espírito Santo para viver eternamente com Deus. Eu quero encontrar Dimas lá. Eu quero ter o privilégio de abraçar Dimas lá. Porque ele representa um grupo de pessoas que a gente pregou o Evangelho, mas sempre disse não. Sempre virou as costas para Deus. Mas em algum momento da vida, o Espírito Santo conseguiu trazer luz, trazer esperança, trazer alegria, arrependimento e conversão. E a pessoa, quem sabe no último suspiro de vida, disse sim para Deus. E Dimas representa essa classe de pessoas, mostrando que há esperança para todos. Há esperança para você que tem dito não para Deus até hoje. Se você tem um familiar, deixe ele assistir essa mensagem. Faça um convite para ele assistir essa mensagem, porque há esperança para todos nós. Dimas não está no céu. Nenhum morto está no céu. Agora há esperança de ressurreição para todo aquele que crê. João, eu termino essa mensagem com João, capítulo 5, verso 28 e 29. Essa é a esperança de Deus para mim e para você. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Diz o texto, 28. Eu lhes digo um mistério. Leia comigo, João 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Haverá a ressurreição, e Dimas vai estar no grupo dos ressuscitados. Quando Jesus Cristo disse, você estará comigo no paraíso, ele é uma garantia de que a morte não é um fim. Jesus Cristo dá a garantia de que todos vão ressuscitar. E ele mesmo ressuscita no terceiro dia. E ele vai voltar para dar a vida eterna a todo aquele que crê. E Dimas vai estar lá. E eu quero estar lá. Eu quero ver minha mãe lá. E eu quero ver você lá também. Pare de acreditar em mentiras. Não existe vida na morte. Existe vida na ressurreição. Ninguém que morre vai para o céu no mesmo dia. Nada disso. Vai para a sepultura. Agora, quando Jesus Cristo vier a segunda vez, vamos ter a alegria de reencontrar nossos entes queridos que estão na sepultura e viver com eles junto com Jesus Cristo no lar celestial. Se você disser sim para Jesus Cristo como eles disseram. Se você abraçar Jesus Cristo como eles abraçaram. Se você se converter a Jesus Cristo como eles se converteram. Se você for guiado pelo Espírito Santo como eles foram. Se você entregar seu coração a Jesus Cristo como eles entregaram. Ore comigo. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pela promessa da Tua palavra de dar a vida eterna a todos que creem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estendeu perdão para todos na cruz do Calvário. E Dimas é um exemplo daqueles que aceitam o perdão do Senhor. Ajude-nos hoje também a aceitar o Teu perdão oferecido a nós. Ajude-nos a abrir o coração pelo Espírito Santo à Tua voz e à Tua verdade. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.